Este é a Rádio São Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que o Google envie informações sobre quem publicou na internet a cópia da chamada Minuta do Golpe. A decisão recoloca em foco uma das peças mais simbólicas das investigações, sobre os atos antidemocráticos que ameaçaram a ordem institucional brasileira. O pedido partiu da defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que tenta convencer a Justiça de que o documento encontrado em sua residência não teria relevância, uma vez que estaria disponível publicamente. A argumentação da defesa de Torres é, no mínimo, frágil. A disponibilidade de um documento golpista na internet não anula a gravidade de sua posse por um ex-ministro, especialmente em um contexto político altamente inflamado e cercado de articulações obscuras. A tentativa de banalizar a minuta é uma estratégia de desviar o foco do fato central. A presença do texto em sua casa, encontrada por ordem judicial, durante uma operação da Polícia Federal. A questão não é apenas quem mais viu ou quem publicou o texto, mas sim quem utilizou como instrumento concreto para alimentar planos de ruptura democrática. O documento não surgiu espontaneamente no cenário digital. Ele foi elaborado, compartilhado em círculos restritos e, segundo as investigações, considerado seriamente por membros do alto escalão do governo anterior. Mais do que um simples papel, a minuta do golpe é símbolo de uma ameaça real à democracia brasileira. E não importa quantas versões estejam circulando online, o que está em julgamento é a intenção, a articulação e a tentativa de golpe, e não a mera existência de um arquivo digital. O STF está certo em investigar a fundo. O Brasil precisa da verdade, não de distrações. Quarta-feira, 18 de junho de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Câmara Municipal aguarda notificação oficial sobre caso de Leandro Guerreiro, afirma Lucão Fernandes. Alunos da USP visitam usina de reciclagem da Proab e destacam práticas de sustentabilidade. Delegados detalham operação que levou à prisão de suspeitos por assassinato de casal em São Pedro. Defesa do casal de advogados preso nega envolvimento em assassinato e questiona provas. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com Noslin e Dani Gianotti, da trupe do Clima do Riso, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro. O dólar comercial em alta de 0,23%, está sendo vendido a R$5,49. Já o euro fechou em queda de 0,38%, está sendo comercializado a R$6,31. A Bovespa fechou em queda de 0,39%, com 138.716 pontos. Essas, portanto, são as informações econômicas para esta quarta-feira. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar.
A véspera de feriado será de sol com muitas nuvens, especialmente à tarde e à noite, mas não tem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 14 graus neste momento e a máxima de 26 graus à tarde, com umidade do ar entre 49% e 81%. Os ventos sopram de leste e nordeste a 6 km por hora. A lua está na fase minguante. O sol nasceu às 6 horas e 48 minutos e deve se pôr às 17 horas e 36 minutos. Vamos ouvir a previsão do tempo para a região sudeste na São Carlos FM. No sudeste, o tempo deve variar nesta quarta-feira, com a temperatura aumentando gradativamente durante o dia, sem chance de chuva nos estados da região. Em Minas Gerais, é esperado uma quarta-feira seca e agradável, com aumento gradativo de temperatura durante o dia. O mesmo deve ocorrer no estado do Espírito Santo, exceto que a região capixaba terá mudanças em relação à quantidade de nuvens presentes durante o dia, que se estabiliza totalmente no final da tarde. No estado do Rio de Janeiro, o céu ficará aberto o dia inteiro, mantendo o clima agradável. Já em São Paulo, mais precisamente no sul do estado, o dia começará com nuvens úmidas, porém, a área irá se equiparar com o restante do estado no decorrer do dia, com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 11 graus em Belo Horizonte e São Paulo. Já a máxima será de 28 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa no ar da região varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira página no ar. 7 horas e 7 minutos. Pode olhar aí, 77. Muito bom dia para você que nos acompanha na São Carlos FM no 107.9. Bom dia a você que está no Radiosnet, no nosso aplicativo, você que está pelo Facebook. Você pode participar e nos ajudar a fazer o jornal. Como Ivan Lucas, comentando, mandando seu bom dia. A sua opinião é muito importante pra gente no jornal, tá certo? Então compartilhe também, para que as pessoas possam ficar muito bem informadas na manhã desta quarta-feira no jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, profeta Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Ronaldo Piloto, bom dia a todos os nossos ouvintes que já estão sintonizados em 107.9 ou que nos assistem pelo Facebook Rádio São Carlos. Deixe seu comentário aí no Face, participe com a gente ou mande mensagem de voz ou texto no 3419-9462, é o nosso WhatsApp. Ivan, hoje eu quero desejar e oferecer esse nosso jornal à minha querida mãe, que hoje faz mais um ano de vida, e eu quero que Deus abençoe sempre ela, dando muita saúde, e agradecer publicamente por tudo que minha mãe fez e faz por mim. Muito obrigado, viu, mãe? Eu te amo muito. Feliz aniversário. Qual o nome dela? É a dona Cida Mello. Dá o nome. Parabéns. Já tá sintonizada já. Parabéns, dona Cida Mello. Um beijo grande pra senhora. Deus abençoe, viu? Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Cida Mello. Tá bom? Mais um. Fico feliz aí que a senhora tenha muitos e muitos anos de vida. A mãe é uma coisa fundamental e importante. Eu que o diga. Então eu considero você um cara sortudo, tá bom? Bom dia a você também, meu querido ouvinte. Muito obrigado desde já pela sua audiência. E eu quero lembrar que você pode nos ouvir também de uma maneira muito mais fácil, que é através do nosso app, o nosso aplicativo. Vai lá na Play Store do seu celular, baixe São Carlos FM para Android, para Apple, e depois com apenas um clique você vai acompanhar toda a programação da 107,9 todo dia, o dia todo. Muito bom dia. Vamos de notícias, pois o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Lucão Fernandes, se pronunciou nesta terça-feira sobre a situação do vereador Leandro Guerreiro, que pode perder o mandato em razão de uma decisão judicial. Segundo Lucão, até o momento, o Legislativo não recebeu nenhum comunicado oficial da Justiça, o que impede a adoção de qualquer medida formal por parte da presidência da Casa. A Câmara, ela age em cima de um informe, de uma notificação, e até a presente momento, até a presente data, eu não recebi nenhuma notificação, nenhum informe oficial dessa decisão que a Justiça tomou. Então eu preciso ficar aguardando esse anúncio para que a gente possa dar os nossos passos aqui na Câmara Municipal. O presidente da Casa também disse que, se confirmada a condenação com efeito sobre o mandato, a Câmara deve dar início ao processo de desligamento do parlamentar.
Após a chegada desse informe, aí o presidente ele vai ter que tomar as ações, porque eu não posso me omitir diante de uma informação de uma condenação. Aí eu vou ter que fazer a leitura e imediatamente o vereador vai se desligar do quadro no momento da Câmara Municipal. Lucão demonstrou preocupação com o impacto da situação. A gente não gosta dessas coisas, né? A gente quer desempenhar o nosso trabalho aqui da melhor forma possível, sempre com a mente voltada para a população, procurando uma entrega total, porque a gente vem para cá com uma expectativa muito grande pela população, pelos eleitores, e a gente precisa vir para cá focado em tudo isso, desenvolver um trabalho importante, né? Acudindo a população de uma forma geral, não só na saúde, na educação, mas de uma forma geral. É essa a missão da gente vir para cá. E quando acontece algumas coisas diferentes, aí a justiça acaba agindo e aí acontece essas coisas que está acontecendo no momento. Mas isso aí não traz nenhuma satisfação, não tem nenhuma alegria dentro do meu coração. É difícil para mim ter que superar também esse momento. Pois é. Imagina para ele que o processo é ele contra o Leandro. Você vê como o mundo dá voltas? Ele é o presidente da casa e o processo, né, como você disse, é dele, né, contra o Leandro. E agora se a justiça vai notificar em breve, a gente não sabe o dia, mas que vai. E o próprio Leandro já disse isso nas redes sociais, né, do seu praticamente desligamento da vereança. Então é só aguardar o tempo, né, Paulo Melo? É isso aí. Estive conversando ontem com um jurista, né, daqui da cidade de São Carlos. No entendimento dele, dá para brigar para manutenção do mandato, né? O que ele falou que dá para brigar, sim, né? Vamos ver aí então os próximos passos e o que vai acontecer nesse caso, Ivan. Exatamente, 7h12, pode olhar aí, 7h12. O prefeito de São Carlos, Neto Donato, Paulo Melo, oficializou nesta última terça-feira a adesão do município ao programa federal Contrata Mais Brasil, que prioriza a contratação de microempreendedores individuais para serviços de pequeno porte. A solenidade contou com a presença do diretor técnico do Sebrae, Marcos Vignoli, e marca São Carlos como o 5º município paulista a integrar a iniciativa. O programa conecta, por meio de uma plataforma digital, profissionais cadastrados e demandas públicas como manutenção, pintura e pequenos reparos. A ferramenta facilita o processo de contratação pública ao permitir que MEIs apresentem propostas diretamente pelo celular via WhatsApp com limite de R$ 12.545,11 por serviço. O objetivo é reduzir a burocracia e ampliar o acesso dos pequenos empreendedores às compras públicas. Segundo a gerente regional do Sebrae, Ariane Canelas, a instituição vai atuar na qualificação dos profissionais, oferecendo treinamentos em áreas como planejamento e gestão, além de apoio técnico para o uso da plataforma. Nós vamos levar algumas capacitações, algumas qualificações técnicas e legais para que esse microempreendedor individual tenha mais segurança na hora do credenciamento na plataforma Contrata Mais Brasil. Nós falaremos de planejamento para que esse MEI se organize e entregue com qualidade, no prazo e também com segurança jurídica. Falaremos sobre precificação, super importante, para ele avaliar se ele pode prestar esse serviço ou não, e falaremos também sobre o credenciamento na plataforma Contrata Mais Brasil. A qualidade é fundamental, todo serviço público precisa ser entregue, né, com frequência, no prazo, mas a qualidade do serviço ofertado, ela vai ser inclusive avaliada dentro da plataforma. A secretária municipal de Justiça, Jaqueline Costa Freitas, ressaltou que a adesão ao programa representa mais renda circulando na economia local. A ideia é estimular esse microempreendedor individual que muitas vezes não consegue acessar grandes processos de licitações, seja porque não consegue fornecer, seja porque não possui atestado de capacidade técnica. Então, as pequenas compras, né, com serviços do cotidiano dele, além de auxiliar a ele a manter a sua renda, também auxilia que essa renda ela vai ficar na cidade. Por quê?
Porque esse projeto, né, esse programa, ele faz com que a administração pública ela tenha que contratar os MEIs, tem que ser MEI e tem que morar na cidade. Então, toda a renda, né, que esse MEI vai ganhar, é certo que vai ser revertida na própria cidade. Para o prefeito Neto Donato, a medida reforça o compromisso de sua gestão com a inovação e o fortalecimento do empreendedorismo local. Um grande projeto que nós fomos a 5ª cidade em estabelecer aqui no estado de São Paulo, tudo isso viabilizando junto com o Sebrae essa parceria para benefício dos MEIs aqui de São Carlos. Nós temos mais de 20 mil MEIs aqui no município e isso nos ajuda a fortalecer a economia, a trazer dinheiro tanto para essas pessoas com pequenos trabalhos voltados para a própria prefeitura e você vai valorizar e vai mexer na economia e isso é muito importante. A gente fica feliz porque a gente sente que o Brasil nesse momento está passando por uma crise econômica e a gente enquanto município a gente tem feito de tudo para poder auxiliar e ajudar essas pessoas. Sim, é possível prestar serviços para as prefeituras. Esse programa em específico é um programa para os MEIs da cidade de São Carlos, é um projeto muito interessante em que junto com o Sebrae nós vamos capacitar esses MEIs para que eles possam se sentir tranquilos para atuar e fazer essa contratação junto com a prefeitura. Então tem a plataforma, tem como eles aderirem a esse projeto, é um projeto muito legal. Já Marco Vignoli completou que essa parceria entre Sebrae e Prefeitura mostra como políticas públicas bem implementadas podem impulsionar o empreendedorismo de forma concreta e acessível. Iniciativa muito importante, a prefeitura correu rápido, uma das primeiras do Brasil a fazer esse processo do Contrata Mais, significa em uma ponta dar agilidade para os serviços da prefeitura de manutenção, pequenos reparos, né, até R$12.500 e na outra ponta dar oportunidade para os empreendedores da cidade. Então os pequenos mesmo, MEI, vão poder através desse programa ter aí uma renda e ajudarem também no serviço da cidade. O Sebrae vem na qualificação. Então esse é um produto que a gente tem trabalhado muito. A gente entende que as compras públicas podem impulsionar muito o empreendedorismo e a forma de fazer é com mecanismos inovadores como esse. Então, muito bacana, não tenho dúvida que muita gente vai conseguir prosperar na sua empresa graças a esse projeto. A prefeitura foi rápido, o Neto foi competente e também rápido em estabelecer a parceria com o Sebrae, porque daí a gente consegue qualificar a turma para poder participar. Então, uma belíssima parceria, muito efetiva, tenho certeza que vai crescer bastante ao longo dos próximos anos. Daí tem oportunidade com fornecimento de merenda, oportunidade com reparo em prédios públicos, oportunidade de pequenas vendas, tudo isso vai ser possibilitado com a plataforma. Eu vejo muitos projetos, Paulo Melo, sendo falados, olha, a gente aderiu ao projeto A, B, C ou D, é bonito. É serviço que de repente o MEI tem. Então, exato. Não sei, né, se vale a pena, se não vale, mas o importante é que tá aí o projeto e agora a prefeitura aí vai colocar em prática isso, Ivan. Vamos ver. 7h19. Pode olhar aí, 7h19. Queria perguntar aí pros nossos ouvintes que estão no Facebook se eles estão conseguindo assistir, porque eu tô vendo que a nossa internet hoje tá difícil aqui, viu? Tá difícil. Tá dando uma queda aqui, pelo que eu tô vendo, tá desconectando e conectando aqui o OBS, então provavelmente a gente tá com algum problema aí na nossa live. Então, pessoal que está na live, se puder comentar aí se tá pegando certinho, se tá assistindo certinho, só pra gente saber aí se tá tudo em ordem. Combinado. Alunos de pós-graduação e doutorado da disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, participaram de uma visita técnica à usina de reciclagem de resíduos da construção civil e à fábrica de artefatos de cimento, ambas administradas pela Proab São Carlos. A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes da prática dos conceitos abordados em sala de aula,
com foco na sustentabilidade e na economia circular. Na URI, os alunos acompanharam o fluxo completo de reaproveitamento dos resíduos da construção civil, desde o recebimento e triagem dos materiais até sua transformação em insumos reciclados, como areia, bica corrida e pedras. Esses materiais são reutilizados em obras públicas do município, reduzindo custos e o impacto ambiental dos descartes. O modelo apresentado exemplifica como políticas públicas sustentáveis podem gerar eficiência e economia. Já na FAC, os estudantes conheceram a produção de blocos, pisos intertravados, guias e outros elementos usados em infraestrutura urbana. O diferencial do projeto está no cunho social. A fábrica é operada com mão de obra de reeducandos do sistema prisional, por meio de parceria com a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, e a Penitenciária de Tirapina. Abre aspas, o projeto une capacitação profissional, reintegração social e sustentabilidade. É um modelo de gestão pública que merece ser replicado, fecha aspas, afirmou o diretor-presidente da Proab, Marquinho Amaral. A iniciativa reforça a importância da colaboração entre universidade, poder público e sociedade civil na busca por soluções inovadoras para os desafios urbanos, com foco na responsabilidade socioambiental e na construção de cidades mais justas e sustentáveis. 7h22, pode olhar aí, 7h22. Paulo Melo, você sabe quem vai ficar de folga na emenda do feriado? Os servidores públicos municipais. Então, e lá em Ibaté, Ivan, melhor ainda. Por quê? Porque terça-feira é aniversário de Ibaté. Então é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ah, que beleza. Exatamente. Então você não vem trabalhar essa semana, Paulo? Você segue a lei de Ibaté? Não trabalho em Ibaté, né? Ai, brincadeira à parte, vamos falar que a Prefeitura de São Carlos está informando, em razão do feriado de Corpus Christi, nesta quarta-feira, dia 19 de junho, o ponto facultativo na sexta-feira, dia 20. Alguns serviços públicos terão alteração no funcionamento, então prestem atenção, porque, no entanto, os atendimentos considerados essenciais à população vão continuar em regime de plantão. As unidades de pronto atendimento Vila Prado, Araci e Santa Felícia vão funcionar normalmente com atendimento 24 horas. Em caso de emergência, o SAMU pode ser acionado pelo 192. As unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família estarão fechadas nos dias 19 e 20, retomando o atendimento normal na segunda-feira. As farmácias das UBSs do Cidade Araci, Vila Isabel, Vila São José e Santa Felícia estarão fechadas no feriado, só que elas reabrem na sexta-feira, dia 20 de junho, das 7h30 da manhã até as 16 horas. A farmácia de alto custo seguirá o mesmo horário, reabrindo na sexta das 7h30 até as 14 horas. O SAAI manterá fechadas as suas unidades administrativas e de atendimento ao público nos 2 dias, mas seguirá com atendimento emergencial pelo 0800 300 1520 e pelo aplicativo. Os ecopontos funcionam até as 12 horas na quinta-feira e em horário normal na sexta-feira. Outros serviços, como Casa Trabalhador e Procon, não funcionarão nos dias 19 e 20, retornando apenas na segunda. Comércio e o Mercado Municipal vão abrir no feriado das 9 às 13 e na sexta das 9 às 18. O Parque Ecológico funciona normalmente todos os dias das 8 às 16 horas e 30 minutos. Coleta de lixo será mantida sem alterações. Para ocorrências, Guarda Municipal, Defesa Civil e Conselho Tutelar estarão de plantão e podem ser acionados pelos telefones 153, 199 ou 3368 1781. Paulo Melo e a Ecovias Noroeste Paulista realizará uma operação especial durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 18 e 23 de junho. A expectativa é de que cerca de 620 mil veículos circulem pelos 600 quilômetros de rodovias sob a sua concessão, com o maior fluxo previsto para os dias 18, 19 e 21, nos horários de pico da manhã e no fim da tarde. O objetivo é garantir segurança viária e fluidez no trânsito diante do aumento do volume de veículos. A operação conta ainda com reforço das equipes, viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias, além do apoio de 465 câmeras de monitoramento e painéis de mensagens em tempo real.
Os motoristas também terão disposição 20 bases de atendimento ao usuário, com infraestrutura gratuita, banheiros, água, carregadores de veículos elétricos, espaço PET. Em caso de necessidade, é possível acionar ajuda pelo 0800 326 3663 ou pelo portal sos.eco.br. As rodovias com maior previsão de movimentação é a Washington Luiz, SP-310, com mais de 312 mil veículos. E a Brigadeiro Faria Lima, SP-326, com cerca de 186 mil veículos. A SP-333 deve receber cerca de 85 mil veículos. E outras rodovias, como a SP-351 e a SP-323, somam mais de 36 mil veículos. A concessionária reforça que os motoristas devem evitar horários de pico e respeitar a sinalização das vias. Em Matão, a tradicional celebração de Corpus Christi é um dos grandes atrativos do feriado. Desde 48, a cidade recebe cerca de 50 mil visitantes para acompanhar a procissão sobre os tapetes feitos com dolomita, serragem e flores. O evento é acompanhado por feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações culturais, sendo um importante patrimônio religioso e turístico da região. A Ecovias também é pioneira no sistema de pedágio eletrônico Free Flow em São Paulo, que dispensa paradas e permite o pagamento por tag ou via canais digitais em até 30 dias. Os pórticos estão em funcionamento em Itápolis e Jaboticabal. Quem não tiver tag pode pagar pelo site, aplicativo ou WhatsApp, ou ainda presencialmente em bases da concessionária. Por fim, a Ecovias informa que as obras de manutenção nas rodovias serão suspensas durante o período da operação, com exceção de casos emergenciais. O cronograma regular será tomado após o feriado e a concessionária orienta que todos os motoristas redobrem a atenção em áreas sinalizadas para garantir a segurança de todos. 7h28. Pode olhar aí, 7h28. Eu tenho um recado especial para você que nos acompanha no jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Eu quero falar da El Cardal Parrilha Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal, você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha perfeita no ponto que você adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto de sua casa e siga @elcardal.parrilhabar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. 7h28, o Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Baté, o Sindispan, e o Instituto Ateneu celebram uma parceria de convênio educacional que vai oferecer descontos especiais aos seus associados e dependentes. O Instituto Ateneu, localizado no Santa Felícia, oferece há 20 anos ensino técnico e profissionalizante de qualidade. Atualmente, a escola oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Em qualquer instituição de saúde de São Carlos e de cidades da região, você poderá ser atendido e acolhido por egressos dos cursos técnicos do Ateneu, que já formou mais de 3 mil profissionais. Quer saber mais sobre as vantagens exclusivas oferecidas pelo Ateneu aos associados do Sindispan? Então acesse www.institutoateneu.com.br ou ligue 997 40 2169 ou ainda 3411-0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. 7h29. Pode olhar aí, 7h29. Vamos para nossa rede social Facebook, ver se tá tudo certinho lá. Olha só, a dona Sônia Maria, minha mãe, tá aqui desejando um bom dia a todos. Rosângela Ribeiro de Almeida Arro estará aqui na sexta-feira, viu, Paulo Melo? Ela e a Andréa Rosa, conhece? Vamos falar aí do MDB Mulher. Muito bem. Bom dia, meninos. Uma abençoada quarta-feira a todos nós. Valeu, Rô. Manzini Ermelindo, bom dia e bom trabalho. A Rosângela tá falando aqui, parabéns à sua mãe, dona Cida Melo. Deus abençoe com muita saúde. Tá aí, os parabéns pra dona Cida Melo. Aline Sanches, bom dia. Bom dia, Aline. Um beijo pra você. A minha mãe tá falando que está normal a internet lá, que ela está acompanhando normal. O João Luiz, bom dia, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar. Um ótimo dia para todos nós com as bênçãos de Deus.
Vai Corinthians, São Carlos em destaque na notícia policial. Como está o caso do pichador de São Carlos? Tá no inquérito, né? É, exatamente. Fase de inquérito. Silvinha Silva aqui deu uma travadinha rápida e já voltou o sinal, ela disse aqui. Vlamir Silva, bom dia a todos. Aqui a imagem e o som está perfeito. Que bom, valeu, Vlamir. Bom dia para você. A dona Cida Mello, bom dia a todos. Que Nossa Senhora Aparecida cubra com o seu manto sagrado todos vocês e a senhora também, dona Cida. Um beijão pra senhora, viu? Obrigado. A Silvinha falou, bom dia, meninos lindos. Já tô tomando um cafezinho. Parabéns pra sua mãe, Cida Mello. Beijo no coração. Olha aí, ó. Todo mundo mandando parabéns pra dona Cida Mello. A Má Magalhães. Tem um sextou na nossa quarta-feira. Ótimo dia a todos nós e todas. Olha só. Ela vai ter que trabalhar também. Mas não é feriado? Mas ela vai ter desfile cívico no domingo. Então vai ter que ir lá. Ela vai ter que trabalhar. Você vai desfilar junto, Paulo? Eu não. Muito bem. O Paulinho vai ter que ir. Não vai filho. nada, eu e ele vamos ficar em casa. Olha só. Maria Augusta, bom dia. Magalhães falou bom dia, claro. Devaldo Santos disse bom dia e o Paulo Gulo também tá desejando um bom dia para todos nós, Paulo Melo. Kleber Ferreira Lima tá mandando um bom dia a todos, grande abraço Paulinho e Ivan. Um abraço. Quero mandar também um bom dia pro Paulo Gulo, você acabou de falar, ele também tá mandando parabéns à minha mãe, dona Cida Mello. Muito obrigado, viu, Paulo? Um grande abraço a você aí, viu? O Bertiadete, Sargento Caldeira, Fernanda Morinho, Jorginho, Reginaldo Ferreira, Fabiano Lourenço, temos aqui o José Augusto Santana, mandou um áudio também, né? Eu acho que deve ser a Vitorinha, eu vou mandar aqui pro piloto, provavelmente é a Vitorinha, porque tá cobrando churrasco aqui. O Delém tá com a gente também, Dani Tomasi tá dizendo que bom dia, sextou. Você também vai trabalhar, Dani, tô sabendo, viu? Minha esposa, né, Marli Magalhães, também o Dr. Guinter Miller, Paulo Pagé, meu querido Joãozinho, tá mandando um abraço pra minha mãe, feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a vida dela. Muito obrigado, viu, meu querido? Obrigado mesmo. Tá dizendo aqui que essa data se repita por muitos anos. São os votos da minha família, Kátia, João Miguel e João Luiz. Muito obrigado, João, de coração. No Itá Falasse também com a gente, mandando bom dia. O Nicola, o Eduardo Eufrades, Coronel Andrade, a Ana Benedita, bom dia, estou aqui. Tá sempre com a gente, hein? O Ludovico Corneta também com a gente. Horácio Sanches, bom dia. Paulo Rucito, bom dia. Meu querido amigo Matheus de Aquino, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Matheus, para você também. Everaldo Trevisan, bom dia. E o Zeca Ferreira, bom dia. Vamos lá também agora para que vai ouvir o áudio. Vamos pôr. O Aloísio Micossi também. Bom dia, Aloísio. Coloca o áudio. Eu tenho certeza que é da Vitória. Bom dia, Paulinho. Mais um final de semana eu tô esperando o meu churrasco. Olha lá. Tá vendo? O Zé Augusto ensina a menina as coisas erradas da vida, né? É a coisa certa. Nós também estamos, viu, menina? Não vem também. É a Vitorinha, a Vicky. Vitorinha. Grande Vitorinha. Também a Maria Augusta nos mandou um bom dia. Obrigado, Maria Augusta. Temos o áudio aqui também da nossa querida ouvinte, a Maria Amélia. Bom dia. Bom dia, querida. Feliz quarta-feira a todos os jornalistas. Bom dia. Ouvintes. E que Deus nos abençoe. Maria Amélia do Fagá. Obrigado, querida. Um super beijo. Deixa eu ver o que mais aqui. E bom feriado aí, Maria Amélia. É isso aí. Graciete. Mais um dia, mais uma chance de viver o propósito de Deus. Bom dia, obrigado, Graciete. Bom dia para você também. Quem mais aqui? Vamos lá que nós temos também o Fabiano Couto. Bom dia a todos, abençoada quarta-feira. Forte abraço aí para o Ronaldo Piloto, o Ivan e o Paulinho. Um abraço especial para a mãe do Paulinho. Muito que Deus obrigado. Abençoe todos nós. E ontem aconteceu um milagre, consegui tirar um almoço do Vitinho. Quem que tirou o almoço do Vitinho? Fabiano. Olha só. Ei, Fabiano. O Jorjão também no trailer nos mandou um bom dia. Obrigado, Jorjão. Mas aqui nós temos... Rapaz, vai tirar um almoço do Vitinho. Esse foi herói, hein? Do Joãozinho, esse é o Joãozinho, João Luiz. Vamos lá. Bom dia, equipe de jornalismo 107. Paulo Melo, mandei uma mensagem no seu WhatsApp, sua mãe, mas mando por aqui também. Feliz aniversário para ela. Que Deus abençoe a vida dela poderosamente. Amém, e na obrigado. quinta-feira, quem faz aniversário sou eu.
6,4, hein? Vamos que vamos. Quarta-feira. Amanhã, será? Paulo Melo. Tá pegando sim. Tá pegando bem sim no ofensivo. Obrigado, João. Aqui no meu celular tá pegando certinho. Legal, muito obrigado. Eu acho que é amanhã, né? Quinta amanhã, né? É, quinta é amanhã ou semana que vem. Certo. Então, vamos mandar também o bom dia para Maria Conceição. Alô, Maria Conceição. Bom dia, Ivan, Paulo, bom dia. Pilotinho do meu coração. Uma graça. Não funciona a internet aqui hoje. Tem um ótimo dia. Ela não está podendo nos assistir. Então, só ouvir pelo rádio mesmo. Obrigado, viu, Maria Conceição? E por aqui, terminamos. E vamos ao intervalo? Intervalo, a gente volta já. Primeira página no ar. As queimadas ameaçam lavouras, matam animais e colocam vidas em risco. E quase sempre começam por um simples descuido. Bituca jogada no chão, lixo seco acumulado, máquinas sem manutenção podem provocar incêndios. A prevenção está nas suas mãos. Faça aceiros, mantenha o campo limpo e nunca queime resíduos. Não seja o vilão por trás das queimadas. Denuncie. 199 Defesa Civil, 153 Guarda Municipal, 193 Corpo de Bombeiros. Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.000 1482 40 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 16 3509 1200 ou pelo WhatsApp 16 993 23 6139. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. 7 horas e 40 minutos. Pode olhar aí, 7h40. Vamos agora com as curiosidades do dia com o Ronaldo Piloto. Vamos lá, meninos e meninas. Continuamos falando de saúde. Mesmo que você trabalhe com um cronograma apertado, tenha um tempo para suas necessidades básicas, como fazer exercícios físicos, dormir cedo, isso que está difícil, comer e relaxar. Tenha consciência da sua respiração o dia inteiro. Faça respirações lentas, profundas e suaves. Andar é muito bom para relaxar o corpo. Sempre que tiver alguns minutos livres, caminhe um pouco.
pode ser até mesmo pelos corredores. Enquanto andar, concentre-se em cada passo. É um pouco difícil isso, né? Tem que treinar a mente. A Batalha de Waterloo, a 18 de junho de 1815, na Bélgica, foi um combate decisivo entre forças francesas, britânicas, russas, prussianas, austríacas e se deu nas proximidades da aldeia belga de Waterloo. Ocorreu durante os 100 dias de Napoleão, entre seu exército de 72 mil homens recrutados às pressas e o exército aliado de 68 mil homens comandados pelo britânico Arthur Wellesley, Duque de Wellington, com unidades britânicas, neerlandesas, belgas e alemãs, antes da chegada dos 45 mil homens do exército prussiano. Napoleão, agarrado por auxiliares, foi retirado à força do campo de batalha. Seria posteriormente posto sob custódia inglesa e enviado à distante ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreria em 1821. A batalha custara a ingleses, belgas, neerlandeses e alemães 15 mil baixas. Os prussianos deixaram no campo 7 mil homens. Os franceses amargaram 25 mil mortos e feridos, além de 8 mil prisioneiros. Morreu Procópio Ferreira aos 81 anos. Procópio Ferreira, nome artístico de João Álvaro de Jesus Quental Ferreira. Ele foi um ator brasileiro. É considerado um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Procópio Ferreira começou no circo-teatro, gênero que, se não foi criado no Brasil, aqui teve pleno desenvolvimento. Tratava-se de um circo que, além de números de acrobacias, malabarismo e palhaçadas, apresentava adaptação de peças de teatro. Do circo-teatro passou às comédias. Procópio Ferreira começou no circo-teatro. Eu me perdi aqui. Do circo-teatro passou às comédias. Procópio Ferreira dizia que o sucesso chegou quando ele parou de pensar com a sua própria cabeça para pensar com a cabeça do público. E isso aí é um conselho que serve para tudo, especialmente os youtubers aí que querem fazer sucesso. Nem sempre dá para fazer o que você gostaria. Sua primeira peça foi Amigo, Mulher e Marido, fazendo o papel de um criado em 1917 no Teatro Carlos Gomes. Seu maior sucesso no teatro foi o espetáculo Deus lhe pague, de Joraci Camargo, com o qual viajou o país inteiro e foi inclusive para o exterior. Participou de mais de 400 peças e teve uma carreira de mais de 60 anos. Foi autor, diretor e é o pai de uma das mais importantes atrizes e diretoras brasileiras, a Bibi Ferreira. No cinema nacional fez comédias importantes, como Comprador de Fazendas, O Homem dos Papagaios, Quem Matou Anabela, Titio Não é Sopa e Como Ganhar na Loteria Sem Perder a Esportiva. Procópio também fez televisão e participou das novelas A Grande Viagem, As Minas de Prata, Redenção, 10 Vidas e Divinas e Maravilhosas. Procópio Ferreira morreu aos 81 anos no dia 18 de junho de 1979. Aniversariantes famosos. Aniversário da Fernanda Rodrigues. Fernanda Rodrigues de Souza é uma atriz brasileira, nasceu no dia 18 de junho de 1984. Quando criança, fez alguns comerciais e pequenas participações na televisão, onde chamou atenção, sendo escalada para apresentar o programa X-Tudo na TV Cultura. Após isso, seu maior destaque foi no SBT, ao representar o papel da Mili na telenovela infantil Chiquititas do SBT, que a dona Luzia Lu do Salgado adora essas novelinhas aí. Depois foi para a Rede Globo, onde fez várias telenovelas e uma minissérie. Depois da doce caipira Mirna na novela Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, a Fernanda recentemente viveu a simpática e gordinha professora Carola em O Profeta, novela de Ivani Ribeiro, supervisionada por Valcir Carrasco. E, por fim, hoje é dia do São Gregório Barbarigo. Proveniente de uma nobre família de Veneza, foi bispo de Bérgamo e depois cardeal e bispo de Pádua. Sobretudo nessa última cidade, pôde desenvolver plenamente o seu trabalho pastoral, fundando escolas e instituições de caridade. E o seu coração é venerado no Seminário Diocesano de Pádua. Pessoal, essas foram as informações e as curiosidades do dia. Giro policial. Vamos de giro policial, pois a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa na cidade de Piracicaba nesta última terça-feira para apresentar os detalhes da Operação Jogo Duplo, que resultou na prisão de 4 suspeitos pelo assassinato de um casal de idosos na cidade de São Pedro. A delegada Juliana Risse, o diretor Kleber Altali
e o delegado William Marque explicaram os principais pontos da investigação. O diretor Kleber Altali abriu a coletiva destacando a gravidade do crime. Hoje foi dado o início à nossa operação Jogo Duplo, tá? E que combinou com o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Locais ocorridos na cidade de São Carlos e também no litoral paulista. E os 4 alvos nossos foram devidamente presos. A delegada Juliana Risse explicou o modus operandi dos suspeitos. Nós apuramos que as vítimas, elas iniciaram um negócio no empreendimento em 2013, tá, na cidade de São Carlos. Para resumir, eles compraram 16 flats, as vítimas. Só que esse empreendimento não saiu do papel, não teve êxito, tá? Um empreendimento chamado Carmine Bota. E a vítima José Eduardo acabou assumindo a execução. E também não teve êxito. E o que aconteceu? Os outros credores, que também tinham comprado apartamentos naquele local, começaram a executar o patrimônio dela. Ela, com a ajuda dos advogados, criaram uma empresa holding para que os bens fossem protegidos, os bens imóveis das vítimas. E essa holding foi colocada no nome dos advogados. Tá? E como que esses bens foram transferidos? Foram feitos contratos de dação em pagamento, como se a vítima estivesse pagando honorários para os advogados. Só que só em imóveis, uma média de 12 milhões de reais em honorários, que é um valor um pouco acima da média, né? Muito, né? Aliás, acima da média. E fora isso, nós também identificamos que as vítimas, elas eram induzidas a erro no sentido de que os advogados informavam que tinham custas processuais a serem pagas, as vítimas depositavam dinheiro na conta dos advogados para o pagamento dessas custas e essas custas não existiam na prática. Tá? E nessa indução em erro, houve falsificação inclusive de decisão judicial, tá? E foram mais 2 milhões e 800 mais ou menos que nós levantamos. Então, o prejuízo das vítimas foi em torno de 15 milhões de reais. Foi isso que a gente identificou. Risse também comentou sobre a motivação do crime. A gente imagina que eles arquitetaram um crime para se apossar de forma definitiva dos bens das vítimas, porque eles não tinham, as vítimas não têm descendentes, era um casal sem filhos, tá? E os pais também já são falecidos, e os bens deles estão no nome dos advogados. Em eles morrendo, quem contestaria isso? O delegado William Marque revelou detalhes sobre a execução e o erro dos criminosos. Esse fato, né, dele ter sido levado à própria residência, realmente as vítimas foram mortas em um local e levado no seu próprio carro para dentro da sua própria residência. Então não é qualquer autor que levaria, que saberia onde é essa localização. E aí as investigações apontaram também onde as vítimas foram mortas. Então os fatos ocorreram numa outra propriedade da vítima, também lá nas proximidades, também no município de São Pedro, cuja propriedade se encontra no nome dos investigados. Então não seria interessante para os investigados localizar os corpos na propriedade que é do nome deles, porque iriam realmente despertar atenção e direcionar as investigações. Então a forma de mover não é uma ocultação de cadáver, uma remoção do corpo do local onde realmente eles foram mortos para dentro da residência deles, para jamais este local onde eles foram mortos aparecer na investigação. Mas isso não ocorreu conforme arquitetado, né, supostamente arquitetado, e as investigações apontaram que o homicídio ocorreu numa propriedade que se encontra em nome dos investigados, que de fato pertence às próprias vítimas, só tinha passado lá o nome de uma forma de blindagem de patrimônio, né, razão pela qual ela foi deslocada, teve esse deslocamento dos corpos à residência das próprias vítimas. Marque ainda destacou o trabalho da polícia e o andamento da investigação. A partir de todo o material apreendido hoje, dos veículos identificados, das pessoas, dos celulares e documentos apreendidos, serão novamente analisados e haverá um prosseguimento nas investigações, né, para confirmar alguns suspeitos, alguns indícios, além do que nós já temos, né, e aí certamente surgirá novas provas aí e novos rumos da investigação.
E o advogado de defesa, Reginaldo da Silveira, defesa do casal de advogados que foi preso aqui em São Carlos, negou veementemente o envolvimento dos clientes no assassinato de José Eduardo Meto e Rosana Ferrari, que ocorreu em abril, na Serra de São Pedro. Ele afirmou que até o momento não existem provas contundentes que justifiquem a acusação de autoria intelectual do crime e que os clientes negam qualquer participação, mantendo que a relação com as vítimas era apenas profissional. Silveira revelou que já teve acesso parcial ao inquérito e pretende analisar os documentos mais detalhadamente para entrar com pedido de soltura ainda ontem. Segundo ele, uma pessoa teria apontado o casal como mandante do crime, mas os detalhes dessa acusação ainda não foram disponibilizados para a defesa, que quer entender as circunstâncias dessa denúncia. Quanto aos supostos executores, o advogado disse que seus clientes conheciam apenas um deles, que teria sido segurança da família, mas não mantinham contato recente. A operação, que levou à prisão, também apreendeu veículos e armas de fogo na residência do casal, mas o defensor garantiu que todos os bens possuem origem lícita, incluindo armas registradas e carros com nota fiscal. Por fim, Reginaldo destacou que o casal possui residência fixa, é conhecido na cidade e não representa risco à investigação. Ele confia que o juiz responsável avaliará com ponderação o pedido de liberdade, ressaltando que seus clientes são pessoas respeitadas e com raízes em São Carlos. Tá aí, Ivan, ontem nós fomos o primeiro órgão de imprensa a dar essa notícia, né? Logo pela manhã a gente recebeu a informação, começaram a chegar várias informações, nós fomos apurando e o São Carlos, né? O grupo Primeira Página, a Rádio São Carlos foi a primeira a trazer essa informação para os nossos ouvintes aqui da cidade de São Carlos. Foi um movimento que chamou muita atenção, primeiro pelo local, né? Condomínio de luxo, Dama 2, onde ocorreu aí essa operação, e aí a gente foi apurando os fatos e acabou tendo todas as informações. E à tarde, então, por volta das 15 horas, a equipe do DEIC de Piracicaba acabou então dando uma coletiva de imprensa. Nós tivemos acesso ao áudio na íntegra dessa coletiva. Até aqui quero destacar e agradecer, né, a jornalista Thelma Aranha da Rede Record, que nos enviou, né, essa coletiva de imprensa. Muito obrigado, Thelma, e a gente pôde então estar trazendo aqui para os nossos ouvintes toda essa cobertura do que falaram os delegados envolvidos nessa investigação, Ivan. É isso aí, 7h53, pode olhar aí, 7h53. E na última sexta-feira, dia 13, a Polícia Rodoviária apreendeu 418 quilogramas de cocaína ocultos em um compartilhamento disfarçado dentro do tanque de um caminhão estacionado irregularmente na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. A abordagem aconteceu após a equipe notar o veículo parado em área proibida e o motorista tentar fugir desrespeitando a sinalização. O condutor demonstrou nervosismo e afirmou que os tanques poderiam ter sido adulterados por terceiros enquanto ele estava em um hotel no Mato Grosso do Sul. Ele disse ainda que carregou etanol em Sidrolândia com destino a Paulínia, o que impediu a verificação imediata do conteúdo devido ao risco inflamável. Após o descarregamento em Paulínia, cães farejadores indicaram a presença da droga, mas o acesso só foi liberado após a descontaminação recomendada pelos bombeiros. Em Piracicaba, policiais encontraram 388 tablets de cocaína, totalizando 418 quilos, dentro do compartimento oculto no tanque. O caso foi entregue à Polícia Federal de Piracicaba. O motorista foi ouvido e liberado enquanto o caminhão e a droga foram apreendidos. A investigação continua para identificar todos os envolvidos no tráfico interestadual. E uma vendedora teve seu veículo furtado na madrugada de sábado na região central de São Carlos. Ela havia estacionado seu Renault Logan, placa EDF 2018, na rua Bento Carlos, próximo ao Ítalo.
Por volta das 2h40 da manhã, ao retornar, percebeu que o carro não estava mais no local. O automóvel estava com meio tanque de combustível e não possuía sistema de alarme. Dentro do veículo havia diversas ferramentas elétricas de trabalho, como furadeira, parafusadeira e lixadeira, totalizando cerca de R$4.000 em equipamentos. O veículo estava devidamente segurado. A polícia pede que quem tiver informações ligue 190. É isso aí. Vamos então para a próxima aqui, Ivan, porque uma moradora do bairro Vila Prado, em São Carlos, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência relacionado a conflitos familiares. Ela vive com a mãe e o companheiro dela, com quem relata ter uma relação difícil. A mulher não buscou denunciar um crime, mas quis formalizar a situação, alegando que o padrasto possui hábitos que prejudicam o ambiente da casa. Entre as queixas estão o uso do chuveiro durante a madrugada e o aumento do odor desagradável na residência, principalmente após o almoço. A moradora revelou ainda enfrentar dificuldades para melhorar a convivência familiar e mencionou estar em tratamento psicológico. Ela está desempregada e tenta encontrar um espaço próprio, pois não consegue continuar morando nas condições atuais. 7h56, pode olhar aí 7h56, e um idoso, na verdade, advogado, foi detido na noite de segunda-feira na Vila Costa do Sol, em São Carlos, em cumprimento a um mandato judicial decorrente de uma condenação por apropriação indébita. A prisão ocorreu após a Secretaria de Administração Penitenciária confirmar a abertura de vaga no regime semiaberto em uma unidade penal de São José do Rio Preto. Após a detenção, ele foi conduzido ao centro de triagem de São Carlos, onde aguarda transferência para o presídio indicado. O processo corre em segredo de justiça e não foram divulgadas informações adicionais sobre este caso. Conforme determina a legislação, a Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicada sobre a prisão do profissional. É isso aí, Ivan. Eu tenho um recado para você e para todos os nossos ouvintes da Assisc. Para quem estava esperando a abertura do segundo lote do Jantar do Comerciante 2025, a sua hora chegou. O segundo lote já está disponível para o público e essa é a oportunidade ideal para quem não é associado da Assisc garantir o seu ingresso para o evento mais esperado do ano. Uma noite completa com gastronomia de primeira, gente animada e o show da dupla sertaneja mais querida do Brasil, César Menotti e Fabiano. Vai ser no dia 2 de agosto, a partir das 21 horas na Oasis Eventos. Os convites estão à venda na sede da Assisc, o General Osório 401 no centro. Se precisar de mais informações é só ligar ou mandar um WhatsApp no 3362-1900. Mas não deixa para depois, viu? Os convites estão sendo muito procurados e pode se esgotar logo. Jantar do Comerciante 2025, realização Assisc. A gente se vê lá. Opa, deu uma falha na memória aqui. Assisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eu quero falar do Residencial Sanca 135. Imagine você acordar todos os dias com conforto e estilo, onde cada detalhe foi pensado para você. Residencial Sanca 135. A arte de viver bem no coração de São Carlos. Mais do que apartamentos compactos e inteligentes, um verdadeiro convite ao quê? Ao extraordinário. Aqui, o cotidiano ganha leveza e bem-estar com uma estrutura completa. Presta atenção: piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. Tudo pensando para facilitar a sua vida e valorizar cada momento. Residencial Sanca 135, a apenas 100 metros da USP. Um endereço perfeito para quem quer morar bem ou investir com segurança. Viva onde a arquitetura moderna se encontra com qualidade de vida. Acesse o Instagram, anota o endereço aí, @Sanca135 e conheça de perto o seu futuro. Residencial Sanca 135. Encante-se e viva o extraordinário. É isso aí, seu Ivan Lucas. Vamos mandar os bons dias aqui. A Josi e o Cris Eck lá de Baté. Bom dia, Evandro, também bom dia. A nossa querida presidente da Assisc, Ivone Zanquim, mandando bom dia. Sucesso para todos nós, com a proteção divina. Amém. Amém. Miltinho Marquete também com a gente. Bom dia. Adriano Oliveira também, bom dia. Tem recado aí, Ivan?
Muito bem, nós temos aqui também o Silvio tá mandando um bom dia pra gente aqui, muito obrigado. Também quero mandar o Aloísio Micossi, conhece o Aloísio lá da Proab? Bom dia, valeu Aloísio, obrigado. Obrigado pelo carinho. A Miriam Tomás, também bom dia pra você. Presidente do Centro do Idoso de Baté, bom dia, Miriam. Valeu, Miriam, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um beijinho pra Vitorinha, né? Ô Vitorinha, você tá certíssima nas suas cobranças, continue. E tenha fé que um dia pode acontecer. Tem também aqui, Iva, um recado de longe, viu? Ribamar de Souza, bom dia, amigos, no bairro Novo Horizonte, só que na capital de Macapá. Caramba! Ligado nas notícias. Ribamar, bom dia, muito obrigado, viu? Um grande abraço. E o João Luiz disse que o aniversário dele é amanhã mesmo, viu, Iba? Ai, que beleza, vai ter bolo, viu, Paulo? Vai ter que trazer aqui, que eu vou trabalhar e ele vem aqui trazer um bolo pra nós com refrigerante. Se quiser trazer uma cervejinha também, nós bebemos. Depois do jornal. Depois do meio-dia. Não, mas vocês estão pensando que só cobrar churrasco? E o bolo? E a sobremesa? Como é que faz, né, Paulo Melo? O cafezinho tem as aqui. bolas. Vamos lá que nós temos... Hoje ela mandou áudio, ela tá animada. Deve ter vendido quase todos os salgados, já vendeu tudo. E aqui ela não traz. Isso que ela mandou áudio. Ela acha que a gente vai comprar fiado. Pois é. Vamos lá, dona Luzia Lu, fala aí. Bom dia, meus lindos. Bom dia. Ótimo dia, ótimo trabalho. Obrigado. E um ótimo feriadão amanhã pra todos. Maravilha. Beijos, piloto. Beijo. Super beijo pra você. Intervalo? Vamos lá. No intervalo a gente volta já com o Torpedos, Ivan, e a entrevista do dia. Vamos lá. Primeira página no ar. As queimadas ameaçam lavouras, matam animais e colocam vidas em risco. E quase sempre começam por um simples descuido. Bituca jogada no chão, lixo seco acumulado, máquinas sem manutenção podem provocar incêndios. A prevenção está nas suas mãos. Faça aceiros, mantenha o campo limpo e nunca queime resíduos. Não seja o vilão por trás das queimadas. Denuncie. 199 Defesa Civil, 153 Guarda Municipal, 193 Corpo de Bombeiros, Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás.
A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h06. Pode olhar aí, 8h06. Vamos agora com a Coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: jogo duplo. A Polícia Civil prendeu 4 suspeitos envolvidos na morte brutal de um casal de idosos em São Pedro. 2 advogados são apontados como mandantes e 2 homens como executores do crime que chocou o interior paulista. A operação cumpriu mandatos no Dama 2, em São Carlos e no litoral paulista. Fraudes patrimoniais. Segundo os delegados do caso, o casal transferiu bens avaliados em mais de 15 milhões de reais aos advogados, supostamente para pagar honorários. A investigação revelou que os suspeitos criaram uma holding para blindar o patrimônio, mas logo após a justiça validar as transferências, os idosos foram assassinados, eliminando qualquer contestação futura. Investigações seguem. Apesar das prisões, a polícia ainda busca pelo menos 2 outros envolvidos na execução. A investigação usa tecnologia avançada e quebra de sigilos para juntar provas e rastrear o grupo, que atuava com clara divisão entre mandantes e executores. Novas prisões podem acontecer em breve. Saquinhos seletivos 1. Lineu Navarro, do PT, levantou um questionamento curioso. Os famosos saquinhos de pão com mensagens educativas sobre reciclagem produzidos pelo SAI foram distribuídos apenas em uma padaria da cidade. E as outras? Saquinhos seletivos 2. Segundo ele, foram produzidos 30 mil saquinhos ao custo de 13 mil reais. Isso daria para enviar 1.000 unidades para 30 padarias, democratizando a ação. Coincidentemente ou não, a tal padaria beneficiada teria recebido no ano passado a visita de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Pose defendeu. Gustavo Pose, do PP, explicou que o SAI distribuiu 30 mil saquinhos entre 8 das maiores padarias de São Carlos, com quantidades que variam de 2 a 5 mil unidades, apresentando fotos e listas para comprovar. Segundo ele, a denúncia de favorecimento feita por Lineu Navarro é infundada. Tensão na Câmara.
Pose criticou Linneu por acusar sem provas e pediu mais cuidado antes de usar a tribuna. A polêmica entre os dois vereadores sobre a campanha do SAAI promete continuar movimentando a Câmara. Linneu e os saquinhos, com tantos problemas urgentes para discutir na cidade, o vereador Linneu parece ter tempo sobrando para se preocupar com saquinhos de padaria. Será que não há questões mais importantes para ocupar a tribuna? Viagens justificadas. Lucão Fernandes, do PP, comentou as críticas às viagens do prefeito Neto Donato. Disse que, diferente de administrações passadas, hoje São Carlos não tem deputado federal e, por isso, o prefeito precisa buscar recursos pessoalmente. Abre aspas. Barba viajava menos porque Nilton era deputado e ajudava de Brasília. Fecha aspas, disparou. Lucão pede união. Na tribuna, Lucão defendeu que tanto a esquerda quanto a direita devem ter consciência e lançar o mínimo possível de candidatos a deputado estadual e federal. O objetivo é fortalecer as chances de São Carlos eleger representantes no Congresso e na Alesp, para evitar que o prefeito Neto Donato precise viajar tanto em busca de recursos, especialmente após críticas da vereadora da esquerda. Direita Unida? Djalma Nery, do PSOL, elogiou Lucão e se colocou à disposição para o que for preciso. Disse que São Carlos precisa, acima de ideologias, se unir para eleger um deputado estadual ou federal. A direita agradece o reforço. Tesouro afiado. Após várias reuniões no Paço Municipal, o governo decidiu apertar o cinto. Secretarias foram orientadas a cortar contratos, reduzir fornecedores, enxugar serviços e conter despesas em geral. Até as horas extras dos servidores estão na mira. A ordem agora é economizar, custe o que custar. Baixa no gabinete. Foi exonerada da Câmara Municipal Kalinka Favorim Rodrigues, que ocupava o cargo de assessora parlamentar da vereadora Raquel Auxiliadora. Pelo visto, a nobre edil enfrenta turbulência até dentro da própria equipe. Bolo e parabéns. O vereador Malabim, do PRD, comemorou mais um aniversário nesta segunda-feira. Parabéns e muitas felicidades ao Fiote, como é carinhosamente conhecido pelos colegas da casa. Fatec, nova na área. O governo do estado anunciou um investimento de 1,2 bilhão para modernizar as ETECs e FATECs em todo o território paulista. E São Carlos entrou na lista. Foi aprovada a construção de um novo prédio para a FATEC local. Boa notícia para a educação técnica de São Carlos. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. Faltou o gol. O Fluminense empata com o Borussia. As informações chegam com Daniel Esperon. O Fluminense estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate em 0-0 diante do Borussia Dortmund, mas embora não tenha conseguido o gol da vitória, a torcida, o time e também o técnico Renato Gaúcho ficaram felizes com o desempenho da equipe em campo, onde o Flu dominou o jogo e teve as melhores oportunidades, como destaca o goleiro Fábio em entrevista à Cazé TV. Foi um jogo super difícil, né? Jogadores de qualidade, uma grande equipe do futebol europeu, mas o Fluminense também é uma grande equipe e respeitou até o início do início da partida e todo mundo propôs o jogo sempre em busca de sair daqui com a vitória. Tivemos grandes oportunidades, mas tudo tem um propósito. Isso serve como referência para que a gente possa seguir forte aí em busca de no próximo jogo jogar da mesma forma e aprimorar mais para que a gente possa buscar a vitória. Agora o Fluminense vai se preparar para pegar o Ulsan da Coreia do Sul no próximo sábado às 7h da noite no horário de Brasília, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. São 8h14. Pode olhar aí, 8h14. Vamos com outro áudio do esporte. Agora é o duelo de líder e vice-líder que movimenta a rodada do Brasileiro. As informações chegam com a jornalista Daniela Esperon. A
15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino começa nesta quarta-feira e com um grande duelo entre líder e vice-líder. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no Parque São Jorge às 3 da tarde. Um jogo que promete muitas emoções. O Corinthians pode encostar na liderança do Cruzeiro, mas não tomá-la em caso de vitória. O Timão vem embalado com 4 vitórias consecutivas. Já a Raposa teve uma quebra de resultado na última rodada, quando empatou com o Sport dentro de casa, mas tem 85% de aproveitamento até o momento na competição. Outros jogos também importantes, podemos falar de São Paulo e Internacional. O São Paulo é o terceiro colocado e vem embalado também com 4 vitórias. Já a equipe do Palmeiras terá um duelo fora de casa diante do Sport. O Palmeiras, com 2 vitórias consecutivas, é o quarto colocado na tabela. Até o momento, na primeira fase, o Cruzeiro lidera com 36 pontos, seguido de Corinthians com 31, São Paulo tem 30, Palmeiras com 27, Flamengo em quinto com 26, o Flamengo que tem um duelo contra o Grêmio. Caindo até o momento para a segunda divisão do Campeonato Feminino, o RB da Amazônia e o Sport Recife. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. 8h16. Pode olhar aí, 8h16, e nós vamos com os entrevistados do dia. Hoje nós estamos aqui com os artistas Noslen Fontes e Dani Gianotti. Gianotti, muito bem. Primeiro, da onde tiraram esse nome Noslen? Bom dia, né, gente? Bom dia, Bom dia. Na real, não é Noslen, é Noslen. Noslen. Certa. Você sabe que foi de origem, assim, de um país que não tem nada a ver. É Nelson ao contrário, que é o nome do meu pai. Nelson de trás pra frente. Você, então é uma homenagem. Foi uma homenagem. Que minha tia deu a ideia e... Que legal. É o Nelson de trás pra frente. Já começou aí, já, ó, a alegria. Eu acho que já sabiam, né? Já sabia. Quer ser circense. Pois é. Então, quem começou no circo, você ou ela? Quem levou quem pro circo? Na real foi eu que comecei com o circo, isso de pequenininho. Minha família mesmo não é do circo, mas brincando ali com perna de pau com os amigos ali no quarteirão, foi despertando um interesse em brincar e passeando com pernas de pau, surgiu uma oportunidade de trabalho. O pessoal que tava fazendo um churrasco em frente a uma lanchonete, nós passando, pequenininho isso, né? E nos convidou, vamos fazer um evento em Itirapina, não era nem aqui. Vocês não querem ir na praça entregar uns panfletos com a camiseta do evento? E anotou, passei o telefone, porque a gente era muito pequeno. Aí ele ligou pro meu pai lá, foi lá, acho que combinaram uma gasolina e fomos. E aí, daí começou a surgir a ideia de fazer algo relacionado. E aí, pra nós, éramos bem pequenos e era uma coisa legal que a gente adorava fazer, era uma brincadeira. Criança adora bagunça. E ganhando uma graninha, então pra nós foi assim. E aí acabou surgindo, despertando interesse e pensamos em seguir a ideia. E você, como toda criança, já teve o sonho de fugir com o circo? Olha, você sabe que eu já cheguei a fugir com o circo um pouco. Na época lá atrás, eu acabei trabalhando um pouco com o circo. A gente conheceu uma família de circo mesmo. E aí, como eu comecei a conviver, eu cheguei um dia no circo lá, que foi um circo do Beto Carreiro aqui em São Carlos. Legal. E aí não foi em qualquer circo, né? Não é qualquer circo, não. Bobo ele não é. E aí eu tinha feito já a ideia de conhecer um pouco do circo, comecei a fazer oficinas, tudo que eu via em oficinas culturais na época, né? E comecei a conhecer um senhorzinho de Araraquara, palhaço também lá. E aí ele me deu várias aulas ali, a gente fez, ele tinha a base de tudo, de perna de pau, de palhaço, de acrobacia, enfim, um pouquinho de tudo. E aí, mas o palhaço, assim, eu vou falar que até hoje, de muitos cursos que a gente fez, formações aí, nada do que eu aprendi com ele lá atrás. Olha só. E aí ele veio o convite, você leva jeito, vamos montar uma cena aí, alguma coisa, e depois a gente vai pra escola, eu ajudo, eu dirijo, e vamos, pequeno. Então a gente tinha já uma cena, eu tinha uma sketch de palhaço que falava... e aí veio o circo. E aí o pequeno, o circo chegou, morava perto montava-se, né, na Getúlio, perto da casa da minha avó. Fui um dia à tarde lá passear
encontrei um homem lá, cheguei pequenininho, eu cheguei pra ele, quem que é o chefe aí? Quem que manda isso aqui? Quem manda na bagaça? E aí, na época, hoje são gerentes os circos, mas na época era capataz, né? Que era cuidava, né? Capataz. Ele, por quê, né? O que você precisava? Sou eu, pode falar. Eu falei, não, é que eu sou palhaço, eu queria ver como é que faz pra me apresentar aqui. Olha só. Foi mais ou menos assim. Era muito novo, ele falou, sério? Aí perguntou mais ou menos o que fazia e tal. Ele falou, não acredito. Ele falou, quando você mora, moleque? Eu falei, moro perto, era próximo, né? Ele falou, então tá bom, vai lá, conversa com o responsável e tal, pega suas coisas e tal hora você vem aqui. Olha pra gente, você vai apresentar com a gente. E aí eu acredito que era assim, um dia da semana, pouco movimento, enfim, né? E aí fui felizão, peguei já uma roupinha de palhaço que eu tinha, aquela coisa que a mãe já tinha feito na costureira, né? E aí cheguei lá, no horário combinado, e ele falou, faz pra mim o que você vai fazer na hora. E aí eu tinha essa sketch, porque criança é bonitinho fazendo, né? Mas não era aquela coisa de falar uma besteira e correr, não. Tinha começo, meio e fim, era divertido, né? E eu acho que ele gostou e pôs. Olha lá. E aí, cara, deu um sucesso muito legal. Eu acredito que na época, como era um dia da semana... Não tem nenhum friozinho na barriga? Eu acho que era criança, tudo alegria, né? Criança tá eu acho que naquela época era bem, bem tranquilo. E aí ele falou, vamos colocar esse menino e vamos ver o que dá. Se der bom, beleza. Se der ruim... Vamos falar, é uma criança da cidade que a gente tá dando oportunidade, né? Mas aí acho que rolou e aí meio que acabou meio rolando um contrato ali. Olha que bacana. Meio que vamos trabalhar com a gente. Foi mais ou menos isso. E a Dani, como foi que você entrou nisso, Dani? A Dani caiu de paraquedas, né? É isso. A gente se conheceu quando ele foi fazer uma festa e ele fazia clown, né? Palhaço, essas coisas. E aí, só que ele não falava, ele só era mímico. Então, ele só mexia a boca como se estivesse falando. E eu entendia tudo que ele falava. Ele falou, nossa, você é boa, não sei o quê. E aí, eu comentei que ia fazer aula de circo numa escola. Pronto. Ele falou assim, não, sou eu que vou dar. Ele tava de palhaço, falei, acha que é e tal. Não acreditou. Claro que não, né, gente? Mas eu sempre gostei de circo desde criança. Todos que vinham aqui pra cidade, meu pai sempre me levou, assim, meus pais, né? Então, uma coisa que já tava ali dentro, tinha... E aí, deu tudo certo. Fui fazer a escola, aí ele falou assim, você leva jeito, vamos começar a treinar e tal. E aí, rolou. Olha só, legal. Era veterinária. Veterinária. Só trocou o animal, né? Só trocou. Continua cuidando do animal. Continua. Pequenos por um grande. Tá certo. Mas me diz, você falou de escola. Então, vocês têm uma escola. Isso aí. Hoje a gente tem uma escola aqui em São Carlos que... Eu vou pra lá. Maravilha, é mais que convidado. Vai ser sucesso. E o que acontece? Lá atrás, quando eu comecei, não se existia nada aqui pra gente aprender, coisas que eu gostaria de aprender, como eu falei, precisei ir fora, precisei fazer, porque não se tinha. E aí, sempre a minha vontade, o meu sonho foi, eu queria trazer algo pra cidade, tudo que eu quis aprender lá atrás e não tinha oportunidade, porque não existia, não tinha. E era muito mais difícil, porque a internet não se existia, né? Então, hoje em dia, você quer comprar um equipamento, quer aprender algo, é um pouco mais fácil. Mas a gente não tinha. Nossos malabares, por exemplo, na época, era tudo construído à mão. Eu tenho todo guardadinho lá na escola, pros alunos que fazem aula com a gente vivenciar, tá acostumado, falar, mas olha aqui, olha como é que foi o começo. E a gente foi, foi criando coisas assim, fazendo, montando com diversos tipos de equipamento. A gente foi fazendo várias opções e era o que a gente tinha e trabalhava usando isso mesmo. E aí a gente ficou anos, né? Eu fiquei mais de 10 anos nessa, pra lá, pra cá, viajando e trabalhos fora e morando fora. Então foi muita coisa. E aí passou-se mais de 10 anos, a ideia foi formada, eu falei, agora tá na hora de vamos voltar para São Carlos e como é que surgiu a oportunidade de vocês pararem no SBT? Já fez Ratinho, já fez Faustão. Fizemos Faustão também. Agora, um pouco antes dele parar, a gente tem um registro muito legal. Mas na Band agora? Na Band agora, isso mesmo, porque foi nós ganhamos ainda em segundo lugar. Nós ganhamos, era uma competição. E lá no Ratinho ganhar dinheiro, viu? Foi bem legal. O Ratinho ficou meio com medo de ir lá no... Ficou mesmo. Aí ele falou pra ela, filha, se ele brigar com você, vai ficou mesmo. Na real, a história do programa Silvio Santos, sim, ela já tem uma história, um tempo. Um tempo atrás, antes do Silvio
A gente já estava cogitando, e a real, esses programas que a gente participou, nunca foi a gente que se inscreveu. Foi convite deles. Olha que legal. Sim. Foi convite, porque normalmente se inscrevem, né? Então é convite. Então eles sempre nos propõem, a gente queria convidar vocês para participar. E assim, nunca é um convite só ir. Eles pagam um cachê pra gente só ir. Mesmo independente de ganhar prêmio, não ganhar, porque trabalhamos com isso. São artistas. Que legal. Não é aquela galera que, tipo, tá à toa e vai lá fazer algo. Então a gente vive disso. Né? É isso. Então, por exemplo, o Ratinho é um programa de humor e tal. Então eles levam a galera que é pra ter a parte do humor também. Mas no nosso caso, como é convite, trabalha com isso, eles propõem, a gente tem um cachê, assim, sim, eles vêm buscar aí na porta de casa. Sim. Vem buscar, isso. E aí acho que fica naquela Instagram. Basicamente eles nos acharam por internet, Instagram. Teve o Silvio na faca. E aí a Patrícia quis fazer igual. Isso. E no caso do Silvio, ele tava meio que doente e tal, foi quando ele parou. E quando a gente recebeu o convite. Então ele falou, tamo com a ideia, mas aí a gente viu que o Silvio parou e ficamos assim, ai meu Deus, né? Será que vai dar? Era o Silvio, meu sonho era ir com o Silvio Santos, né? E aí veio, ele adoeceu, enfim, afastou-se do programa e a Patrícia assumiu, desde então. E aí nós ficamos meio na geladeira, a gente conversou com o produtor. E o Silvio começou a melhorar. Ele tinha adoecido, mas estava. E aí, a gente conversando com o produtor, ele... há boatos que o Silvio vai voltar. Então, vamos esperar. Vocês querem ir agora com a Patrícia? Ou... vamos esperar. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Infelizmente, não deu tempo, mas a gente estava ali só esperando a oportunidade. Mas eu acho que foi tão bom quanto, né? Foi, a gente foi incrível. Lá com a Patrícia foi assim. E ela divulgou no Insta dela, tá? Foi muito legal. Lá. E assim, tudo que a gente fez lá não foi nada combinado. Não. Aliás, eu sigo a Patrícia, que eu adoro ela. Eu adorava o Silvio e adoro a Patrícia. Eu sigo ela e aí eu vi a postagem dela, eu falei, eu conheço esse cidadão. Aí eu fui entrar lá tal, e eu vi que eram vocês, né? Falei, esse pessoal é de São Carlos, pô. Tava ali, e é isso aí, foi o convite, então fomos pra lá, eles vêm nos buscar na porta de casa. Vem buscar a van, leva pra lá, atrás, assim, é um tratamento, mas assim, a gente até conversou entre nós, principalmente no SBT, não nas outras emissões, mas no SBT, como a gente teve mais contato, todo mundo trabalha feliz, mas num grau que te dá ânimo só de você chegar. Do porteiro que te recebe, a faxineira que tá limpando, a tia da cozinha que vem trazer o café. É uma alegria que isso cativa a gente, assim. A tia que tá varrendo, ela tá com um sorriso e tá brincando e tá conversando. Então a gente é um lugar feliz, sabe? Então, muito legal. Então você confirma que o SBT é a televisão da família feliz. Da família feliz. Da família feliz. E aí eu acho que é por isso mesmo, mas é muito legal. Pra gente ter conversado isso só entre nós, não divulgando, né? E eles são muito prestativos também, sabe? A gente chegou, aí eles, não, o que vocês precisam? Não sei, eu falei, não, calma, gente. Eles não deixam carregar a mochila pessoal. Caramba, a sua mochila não deixa que a gente leva. Não, isso aqui é bolsa, né, pessoal? E as coisas e tal, e assim, uma atenção desde chegar e ensaio, né? Porque passa um ensaio antes, em camarim, aquela coisa fechadinha com o seu nome, sabe? Então eles cuidam dos detalhes. A gente fala que os pequenos detalhes é que são que fazem essa diferença. Você entra no camarim, aquela coisa com um bolo de chocolate, com café, tudo assim, tudo individual, tudo só pra gente. Então você vê que é uma coisa pensada. Aquela atenção nos detalhes, em você tá lá no camarim sentadinho assim numa TV e de 5 em 5 minutos a mocinha bate. Dá licença, tá tudo bem, gente? Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão confortáveis? Isso, exato. De tanto que fala, nossa, mas quanta adulação. Cara, isso é legal e a gente se sente numa situação muito boa, né? Isso, é muito legal. E na hora da apresentação, nada foi combinado com a Patrícia. Nada foi. Ela nem fica no Quem ensaio. era pra ficar lá na tábua das facas? Era você. Na real, a gente fez aí colocou um número a Patrícia. Não, a gente fez o número. A gente fez normal. primeiro o número porque é show de calouros, a gente foi, né? Pra participar, pra ganhar o prêmio, né? E aí, nosso número, então, ela anuncia, ela chama e a gente faz direto o número. Então a gente fez, ela não... terminou. Quando termina, ela vem bater um papo. A gente ficou muito tempo com ela. Eles tiveram até que cortar pedaços, porque foi tão... aquele papo legal. E a gente conversa e brinca, né? E ela é uma simpatia em pessoa. E ela não tem pressa. Cara, o tempo dela. E aí fizemos o número. E aí ela veio e perguntou sobre o número, se já tinha errado, como é que funciona. Se a faca é de verdade. Se é de verdade. Então a gente tem muito isso. E tem algumas perguntas que sempre quando a gente se apresenta, principalmente esse número da faca, a galera tem perguntas clássicas. A faca é de verdade? Isso é uma coisa que qualquer lugar que vê o número vem perguntar isso.
Então a gente costuma já tirar e dar na mão. Então ela fez exatamente isso. Ela falou, essa faca é de verdade? E as facas estavam todas enfiadas lá na mira. Fui lá, peguei uma, falei, aqui, pega na mão. Ela pegou na mão, ela ficou assim, ó. Ela ficou impressionada, nossa, pros jurados ali, né? Então gerou. E aí, nossa, mas é pesada e tal, não sei o que. Aí eu brincando, fiz ela jogar. Falei, vem cá, vamos experimentar. Joga aqui na mira pra ver como é que é. Óbvio que não acertou, mas vivenciou aquilo, né? Então foi divertido. Aí chegou a parte dos jurados. Aquele lance de comentários, enfim. E aí o Vitor Sarro, humorista que eu gosto muito, né? Eu gosto muito dele. É um dos melhores. Sim. Eu gosto do Sarro e do Renato Albani. Nossa, os dois figuras, os né? dois caras que eu... E aí ele super assim, eles estavam impressionados. A gente terminou o número. Fala te cortando. Enquanto a gente tava apresentando, eu acho que ele não viu tanto, mas eu via porque eu fico meio que diagonal e vi os jurados. Ele tava alucinado, assim, sabe? Eu falei, gente. Tipo assim, boca aberta e tal. Os jurados todos estavam, né? Mas Porque assim, eu fico foi mais expressivo. Como eu tô mais atento à faca no momento, né? Eu consigo dar aquela relaxada na hora que termina, né? Então a gente fazendo cena final ali, aí a gente para meio que de frente com todos eles. Cara, mas é uma expressão, o Vitor tava assim, êxtase, era cativante. Não só ele, mas todos, né? E foi a Patrícia que quis ir. E aí ele que lançou mais ou menos. Aí eu vou chegar nele por quê? Porque ele tava alucinado, ele falou muitas coisas legais e aquela animação toda. E aí por fim ele falou, Patrícia, mas eu acho que você tinha potencial pra ficar na mira aí, era você na frente das facas, né? A galera, plateia, jurados, silenciou, veio abaixo. Patrícia, aí virou, enfim. Aí nisso ela brincou, deu não uma desconversada, mas ela brincou e tal ali, né? E aí ela falou, aproveitando isso, ela perguntou pra gente, vocês apresentaram com o meu pai já? Aí contamos essa história, eu falei, quase deu, né, e tal. Mas eu falei que realmente era um prazer enorme estar lá, eu gosto muito, assim, do Silvio Santos, né, eu sou da época de topa tudo por dinheiro, de ser pequeno e ficar domingo até tarde à noite, assistindo, e morrendo, não querendo levantar no outro dia pra ir pra escola, porque ficava até muito tarde, eu era pequeno e aquele programa era até tarde, era o domingo inteiro da Silvio Santos. E aí falei, então eu tenho muito, então estar lá pra mim era... Pessoalmente e profissionalmente é assim, se alguém me perguntasse, eu falei essa frase pra eles, né? Se alguém me perguntasse, vocês têm a oportunidade de se apresentar em algum programa de TV, querem escolher algum? Eu falei, Silvio Santos, era sem dúvida. Claro. E foi honesto, não foi pra puxar saco. Eu não tenho muito isso, a gente tem muito isso. Se a gente tem que fala, se não tem. E aí foi um lance muito legal isso. Então é um papo que todo mundo tava apreciando, sabe aquela coisa de verdade, né? E aí vocês não apresentaram com meu pai. E vocês sabiam que lá no início dos programas, ele levou um atirador de facas e ele ficou na frente das miras. Aí eu falei, você acha? Não acredito. Ela falou, tem a foto aí pra vocês. Já jogou pra gente as imagens no telão. Nem era vídeo, era foto, né? Branco e preto ainda. E aí, tal, aí assim, né, a gente olhou a foto, 51 anos, foi em 1972. É antigo. Ela postou no Insta dela, tá no Insta dela. E aí eu olhei aquela foto, foi um barato. Assim, eu acho que você tem que reproduzir a foto que seu pai fez. Claro, vamos. Aí, fica lá. Então, aí, nesse detalhe. Falou-se, eu falei, Patrícia, vamos reproduzir, fazer essa foto atual agora, né? Aí, os jurados, plateia, todo mundo. Aí, nós aqui felizão, aí eu olho assim, tem uma mesinha assim, com alguns diretores ali, a galera na esquerda, fazendo assim pra mim, sabe, com os folhos assim, Aí eu endureci assim pra ele, eu não vi, me chamam mais. Foi mais ou menos isso. Como eu tava de costas pra eles, eu não vi, eu incentivava. Mas eram uns 4, gente, eram uns 4 assim, Não vão me chamar mais. Aí assim, aquela firmada, né, sabe aquela firmada assim, pra não olhar muito? Mas eu falei, bom, vou ficar quieto, só ali. Se ela quiser ir, o convite tá feito. Aí foi. Aí ela continuou os jurados, assim, a galera tava muito empolgada com o número e eles vão votando e dando valores em dinheiro. Tem um valor máximo que eles podem dar. Ela ficou super animada também, falou, gente, tá todo mundo dando valor máximo, falou, vou deixar só 3 de vocês votarem. Ela não deixou todos os jurados votarem. Falou, se 3 já der o valor máximo, eu vou dar o valor total aqui e ainda vou pôr mais uma grana em cima, e vocês nem precisam votar. Foi mais ou menos assim, a gente achou bem interessante, bem legal. Realmente isso aconteceu, os 3 primeiros. Ela falou, já vou dar aqui o valor total. E aí ela só deixou o pessoal ir falando. Então a galera foi elogiando, foi brincando. E aquela coisa muito legal. E aí tem o Felipe Campos, ele faz a vez. Lembra o Décio, que fazia aquele jurado mais... Ele é o terror dos que é o mais crítico e tal. Então
Isso, ele imita o Décio. Ele faz. Porque É o Décio- chato é o Pedro de Lara, o Décio Pitinini, Isso, é o ele chato. mais crítico, né? Eu Então- acompanho lá. Também. Esse Felipe aí é o que fazia o Qual é a Música? Isso mesmo. Na segunda edição do Qual é a Música, ele que era o que cantava lá. Isso. Ok. E nós estávamos lá antes de entrar, teve outros números antes. Ele não deu valor pra ninguém. E aí, nós do lado da produtora, a produtora falava assim: ixi, o Felipe é o terror do show de calouros, porque ele é muito crítico. Não é que é chato demais, ele é muito assim, você foi apresentar algo, mas deu uma desequilibradinha, deu uma... Ele na verdade é o personagem ali também, ele né? faz aquilo, enfim. E aí foi todo mundo falando e ela não deixou ele votar, porque os outros já tinham dado, então ele não votou. Aí ele parou meio que sério assim, falou: você posso falar algo? Eu fiz assim: ai minha nossa, agora ele vai descambar. Eu falei: putz, tava bom até agora. E aí não, pelo contrário, ele falou: ó, Patrícia, você vem aqui todo domingo, né? Briga pela audiência, fala que as mulheres têm que ser guerreiras. E ficar na frente da faca, você vai tirar direita. Você não vai poder tirar isso da gente, mano. Nossa por dentro. Intimou. E aí ela falou: então vamos lá, já como vocês valeu a pena e tal, como é que é? Vamos conversar sobre. Aí fomos brincando, depois que eu falei: nossa, nós ficamos muito tempo. Eles tiveram que cortar pedaços, porque ficou muito tempo com ela. E aí foi brincando, foi explicando e tal, até que a gente foi pra... só ficar parado. Basicamente isso, mas o problema é esse, é fazer a pessoa ficar parada. E se ela tem um susto, tem um reflexo... O medo dele é isso, então... E aí a gente foi nesse embate, conversando, brincando, mas assim, foi até chegar no momento que vocês viram... Já pensou se essa faca pega na E ela mulher? grita. Você ia entrar pra história. Ela grita, Ivan. Não, os gritos eram sensacionais. Cada parte era um É que grito. assim, vocês pegaram os gritos só da hora do momento. O antes, aí a gente colocou ela, foi conversando, foi brincando, né? Aí eu falei: não, só fica aí. Eu só fui na frente dela, eu só parava na frente dela, fazia assim. Ela: não, pera. Aí ela... Cara, então foi divertido, foi muito legal pra quem viu ali ao vivo mesmo, jurados, a plateia, foi divertido. E aí a gente tem aquela conversa, brinca e finge. Normalmente numa dessa, como ela não está acostumada, meu receio é ela mexer. Ela não sabe paradinho, no susto dá um... Mas a gente tem uma certa experiência esperando isso. E aí só simula, finge. E aí você viu que ela ficou paradinha e ela queria pôr o capuz, porque a gente joga vendado, uma parte do nosso número. No Ratinho vocês apresentaram vendado e tal. E aí ela super assim e tal. E aí fecha o olho, não fecha. Aí eu a fui Dani falando foi com ela, conversando falei: com não, ela. fica olhando só pra ele, porque se ela fica olhando só pra ele, então ela desfoca da faca. É um barato. A Dani, ó, olha no olho dele. Ela fazia assim pra mim, ó. Era um barato. E aí... Uma coisa é certa, se a faca pega, vocês já estavam contratados pela rede. Ó, eu falei... das duas, não ia voltar famoso ou preso. Ou preso. Ou os dois, né? Que coisa. Muito legal. Foi sensacional. Legal. Foi incrível. Fica pra sempre isso, né? Não, e pelo esse momento de ter feito, o Silvio Santos ter feito a cena, e como não foi combinado, e é isso que repercutiu. A história toda é que a gente reproduziu um momento icônico do Silvio e tal, e nossa, trouxe um retorno pra gente que nem nós esperávamos. Eu imagino. Foi incrível. Da brincadeira, do número, que era só apresentar o número, já era legal, e ter Principalmente feito... por estar nas redes sociais dela. Não é qualquer um que vai. A exposição não é que assim. teve, né? E aí, pra gente, parte de rede social, então Instagram, essas coisas, aí dá Só fazer uma aquela pergunta disparada. Pra o pessoal encerrar. Como você lida com faca? Você precisa fazer exames, não precisa, para ver como é que está a parte neurológica, por exemplo, visual, se está tudo legal ou não. Você sabe que assim, não só pela escola, mas eu trabalho com a parte de montar shows, espetáculo, produção. Então eu sou rigger que fala, né? Que é o responsável que cuida da segurança em altura. Então não só pela escola, porque a gente trabalha com altura, cuido disso da nossa escola para os nossos alunos, faço esse trabalho à parte. Para um trabalho que seria essa parte de NR35, segurança em altura, a gente tem que ter uma avaliação médica, né, atestando que eu posso saber lidar com o equipamento lá em cima, mas e se eu tô lá em cima e resolvo me jogar? Então, é por isso. Mas pro circo não precisa nada. Nada. Pro circo não precisa nada. É confiança. Vou dar e treino. outro exemplo rápido. Uma hora o olho vai falhar. A gente vai apresentar, vou dar um exemplo no Sesc. Se a gente for se apresentar no Sesc, é um número de aéreo, por exemplo, que é no ar, a gente não precisa apresentar nada como artista, documentação. É só eles verem, acho que vídeo, fotos, enfim. Mas eu não posso prender o meu equipamento. Vou fazer um número de tecidos.
podemos fazer o número, mas a gente não pode instalar o nosso equipamento. Tem que ser um técnico que vai próprio que instala. Então hoje eu faço isso porque eu não confio muito nas pessoas que montam as coisas para mim. Entendi. Então a gente garante isso. Então a gente ser o técnico e o artista, você tem duas cláusulas de segurança. Então eu tenho que ponderar o meu modo técnico de segurança para cuidar da segurança, só que no mesmo momento, a hora que eu vou fazer o número, eu tenho que desligar, porque aí não bate uma coisa com a outra. Tudo que eu vou prezar para não fazer, no número eu faço. Entendi. Sabe, alguma coisa assim? Então e aí... E aonde fica a escola? A nossa escola fica aqui na rua Raimundo Corrêa, 1758. Bem na frente da CPFL, ali não tem muito erro. Inclusive, falando em escola, a gente tem nosso espetáculo da escola. Agora, semana, não Que essa agora, que vem na outra, né? Dia 28 e 29. Na própria escola? Na própria escola. A gente faz um espetáculo que seria de fim de ano, de encerramento do ano. Com os alunos. Com os alunos, com todo mundo. Só que o fim do ano pra gente é meio complicado com os eventos de fim de ano. Então fica muito corrido e a gente passou ele, ao invés de ser pro meio do ano. Entendi. E aí os alunos também participam, a gente. Inclusive tem o número da faca também, que a gente vai reproduzir ele ali, pra quem puder quiser ver agora, né? Não, agora é verdade. Vamos mandar o piloto lá. E é pra isso mesmo, a galera tem essa curiosidade. Todo mundo, até nossos alunos que convivem com a gente, pergunta se essa a faca semana é de verdade. veio, mas não é um truque, é a faca que surge lá de trás. Eu falei, oxe, mas você que acompanha, você tá vendo a gente aqui, né? E aí falou, não, e é real. É real mesmo, é treino. E treino a pergunta técnica. que eu sempre escuto, ele já errou? Eu falei, gente, claro que não. Boa pergunta, né? Não. Já errou? Lembra que eu falei, nunca. Falei, as perguntas clássicas, essa é uma delas. Ela já errou. Eu falei assim, gente, claro que não. Eu tô aqui, fala. Não é nem pelo fato de eu estar aqui. Se ele tivesse errado, mas que, sei lá, que esbarrasse ou que pegasse em qualquer outra parte do corpo que não fosse fatal, eu jamais confiança, né? Você quebra porque a confiança. Porque aí você perde a confiança na mas pessoa. Pra nós tá é ali. ótimo. É uma pergunta que gera piada interna, piada assim, uma piada pronta pra mim. Sim. Fizemos um número aqui e você chega, já errou? Aí eu falo, nela não. Nela não. É a sétima, parceiro. É uma piadinha. Sétima, né? Cara, é uma Essa piada, já é porque eu falei, é uma piada pronta, porque já é costume as pessoas perguntarem. E aí gera um momento de descontração e tal. Cuidado que ele pode começar a querer serrar a esposa. Não é? Não, mas você sabe o que desce? Eu fiz um seguro e tem carência, tem que esperar. Então tem que esperar. Esse de serrar acho que não dá muito certo. E pra gente terminar, que nós já estourou o horário. O papo tá gostoso, vai embora. Quem quiser contratá-los, porque vocês também se apresentam em festas, né? Vocês têm aí um grupo, né? Na real, então, a vertente da escola é a empresa dos eventos. E a gente faz hoje qualquer tipo de evento, qualquer um. Mas relacionado a festa, aniversário, 15 anos, casamento, evento corporativo, a gente tem palestras de segurança para cipates também. Com o número da faca. Tem o número a gente lida com segurança. Que legal. E aí, por essa lance de juntar a parte técnica de segurança, a gente desenvolveu palestra de segurança, palestra show. Então a gente vai apresentando, traz os colaboradores para participar, assim, é bem legal. Legal. E aí um assunto sério, exato, porque era o que as empresas faltavam. Tem que fazer uma CIPAT, né, uma semana de segurança todo ano, por lei. E aí é um palestrante que vai falar as mesmas coisas. A gente desenvolveu uma outra forma. Mais light, né? E aí, essa empresa de eventos para todo tipo de evento. 15 anos, essa parte a gente tem muitos tipos de números e atrações, além, né, dos números de espetáculo, com facas e tudo mais. Mas a gente tem essa parte de espetáculo, show de circo, palhaços, essa parte de robô de LED, esses robôzão que tá na moda. A gente, qualquer número hoje na área do circo a gente faz. E o nosso lance é que tirar o circo do circo e levar. A gente consegue fazer qualquer número de circo em qualquer lugar. Você fala pra mim, vamos fazer um número de aéreo aqui, a gente vai dar um jeito, trazer uma estrutura. Então a nossa ideia é essa, pra todo lado. O contato? Nosso contato, então, é 16, que é o nosso WhatsApp, 99701 7850, mas aí redes sociais, né? Trupe no Clima do Riso, eventos. Eu acho que é mais fácil hoje em dia. As redes sociais aí, procurar pela Trupe lá no Instagram, já vai estar de cara com a gente lá. Que bacana. Quero agradecê-los a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Que continue caminhando sempre aí, levando o sorriso a tantas pessoas que precisam num país que a gente sofre muito. É isso aí. Com a política que nós vivemos hoje, infelizmente, deixa muitas pessoas passando fome e vocês levam alimento. Pelo que é o menos sorriso, um pouco, né? Pelo menos a gente fala que a gente costuma levar em qualquer lugar. Olha, a gente apresenta em lugares muito carentes, assim, a gente faz umas coisas também, né, que a gente não divulga isso, né, é uma parte nossa e que as pessoas não têm acesso. Mas aquele momento que as pessoas nos assistem, sei lá, é 45 minutos, uma hora, um espetáculo,
a gente tem certeza que aquele tempo a pessoa desligou dos problemas, desligam de tudo. Então é muito legal. Eu adoro circo, gente. Levar um Sempre pouco de gostei. alegria pra nós e a gente recebe isso de volta, né? Essa Nossa, energia de volta é incrível. é o que nos cativa, nos motiva. É legal. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Quando gente. quiserem, a São Carlos FM, o Jornal Primeira Página está à disposição. Maravilha. É só chamar. A gente agradece. Obrigado, gente. Muito Obrigada, Não sei o gente. porquê, mas foi uma das entrevistas mais engraçadas que nós já Será, né? Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Ronaldo Piloto. Obrigado a você que está no 107.9. Muito obrigado, você que está nas nossas redes sociais nos acompanhando. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o Jornal Primeira Página no ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Eu volto amanhã. Amanhã mesmo, feriadão, 7 horas da manhã. Estaremos aqui com Primeira Página no ar, primeira edição. Convidar a todos aí para estarem com a gente, acompanhar a nossa programação aqui na São Carlos FM. Meio-dia, então, Ivan está de volta junto com o Ronaldo Piloto. Parabéns, viu, Ronaldo? Muito bom ontem, muito bom mesmo. O jornal, juntamente com o Ivan ontem. Gostei mesmo, parabéns. Obrigada. E às 18 horas tem Eliana Casanova com a terceira edição do Primeira Página no ar. Um abraço, fiquem todos com Deus. Parabéns, mãe. Feliz aniversário. Termina agora. Primeira Página no ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.